Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Legado. E hoje estamos assim numa vibração de realeza, de beleza, de equilíbrio, de fortaleza aqui com uma pessoa que tem mar no nome, né? Marina Paz, que é tudo que a gente busca. Ela está tão alinhada, tão em ressonância, que ela veio nos tons do sofá. Olha isso. E aí, Marina, seja bem-vinda a esse legado no Obrigada, Em Vida, né? Porque não é qualquer legado, é legado aqui no Em Vida. Meu Deus, estar nesse lugar é realmente surreal. Pensar que eu estive nesse lugar em um dos momentos mais vulneráveis da minha vida e hoje eu estou aqui para poder representar uma parte desse legado. E ainda tomando café. Ufa, é muita emoção. Eu vim fazendo muita hipnose, auto-hipnose até aqui para poder conseguir não ficar com a voz embargada e transbordar tudo que, enfim, me for intuído e tocar a alma através de vocês. Então, muito obrigada. Eu acho que agradecemos. A gente estava conversando anteriormente, né, Marina, que esse trabalho aqui, assim como o seu, que a gente vai falar, é sobre o reino de nós, né? Nunca é só sobre eu, né? A gente está trazendo aqui um novo paradigma, né? O legado aqui no Em Vida e nesse emaranhamento quântico aqui com profissionais como você, que cada um tem uma história por trás da ferramenta, né? Tem um ser individual que vivenciou e chegou até aqui para contribuir para a história de alguém que está ouvindo. Então, o objetivo nosso aqui é trazer essa efervescência do nós, sabe? Nessa troca que a gente brincou do sofá, da realeza, do nome, não é? Então, a sua história com certeza vai transmitir muita coisa boa para quem vai assistir. Então, vamos começar do início. Quem era a Marina antes de ser essa hipnoterapeuta, essa pessoa treinável, essa pessoa objetiva e que diz que tudo sempre pode ser melhor? Sempre foi assim? Sempre foi assim, eu só não sabia. Sim, porque se dissesse sempre foi assim, eu ia me levantar agora e aquele povo. Você não sabia? Só não sabia. Eu brinco muito que eu gosto de empreender em pessoas, porque empreender é sobre algo que você cria. Ele já existe, mas você acessa, né? Então, de repente, você está pronto para acessar. E eu falo muito isso nos meus processos de mentoria. Enquanto você ainda não acessou, enquanto ainda está só no mundo da imaginação, ou do pensamento, ou do sentimento, já existe. Você só não conseguiu acessar ainda. E como que a gente consegue promover isso? Enquanto nós não somos, nós promovemos atitudes e ações para chegar a cada dia um pouquinho mais perto. Um pouquinho mais perto. A gente se prepara para quando a hora chega, ou a gente pode se preparar para estar pronto quando a hora chegar. Então, isso me fez virar muito a chave sobre vários aspectos da minha vida. Eu me questionava sobre o porquê que eu estou fazendo isso, ou por que eu vou fazer. Afinal de contas, isso parece ser tão longe, isso parece ainda ser tão inalcançável, mas se trata de estar pronta para quando a hora chegar. Porque oportunidades é exatamente sobre isso. Não é sorte, é para quem está preparado, quem está disponível, a disponibilidade. Isso para mim é muito forte. Diz que o mundo é para os dispostos, né? Muito. Você em 5 minutos já terminou a entrevista, porque você falou tanta coisa, você falou sobre acesso, disponibilidade, não é? O que mais você falou aqui? Você está pronto para a hora chegar. Se preparar para quando a hora chegar. Se preparar. E como você disse, é uma questão de você estar disponível e para acessar aquele campo das possibilidades, né? Você disse, eu já sabia. Não, eu já estava pronta, só não sabia. Não sabia. E como foi que você foi tomando esse conhecimento da Marina de hoje? É bem pelo mais do mesmo, pela dor. Eu falo mais do mesmo que essa é uma realidade muito nossa, né? O ouro, ele se forja no fogo, né? E somos todos, né? Ouro de Deus, do Criador de tudo que é. Somos criaturas, né? Do Criador. Então, somos ouros, reluzente. Ainda não sabemos, e aí passamos pelo fogo, né? Pelo fogo da escuridão, pelo fogo de N aspectos super dolorosos, e cada um, como você mesmo disse, tem a sua história. E então, através ali do meu fogo, eu fui sendo forjada e construída.
Eu falo construída porque eu ainda não tinha nenhuma autonomia sobre mim ou sobre o que estava acontecendo. Eu só precisava sobreviver e passar por aquilo. Então eu pensava que se eu sobrevivesse a tudo aquilo, tá tudo certo. Não importa, não existia expectativa a não ser essa, de sobreviver. E o que eu colhesse no final seria bom, porque aquele que cuida de nós não pisca, né? Então foi através disso que eu fui me forjando. Só que eu não imaginava... eu não imaginava o que ele estava preparando para mim, não tinha ideia. Eu não tinha ideia do quanto que esse potencial que, né, na verdade, todos nós temos e que eu descobri fosse algo possível. Então, a hipnoterapia, ela chegou como um recurso de autocura, né? Eu precisava me salvar. E para me salvar, entrou como para mim uma verdade suprema de que eu precisaria saber quem eu sou. Não é nem de onde eu vim, né? Isso aí sempre foi para mim uma coisa muito clara. Eu nunca tive digamos, esse conflito. Mas saber quem eu sou, o meu como. Porque o como se trata daquele norte o seguinte: eu sei o que, eu sei talvez o porquê, mas eu não sei o como. Como que eu faço? Como que eu faço, Ana? Como que eu faço para a gente poder ter uma boa entrevista aqui? Como que eu faço para poder executar essa tarefa? Ou como que eu faço para executar esse recurso, essa ferramenta que você está me disponibilizando? Eu sei e entendo que ela é super poderosa, potente, mas e o como? E o como, ele é extremamente individual. Porque quando a gente, de repente, começa a generalizar até o processo de autocura, como se tudo fosse para todo mundo, para mim esse é um viés extremamente injusto e equivocado. Para mim, processo de autocura é extremamente individualizado. Porque a sua dor dói, por mais que eu consiga sentir, é sua e ela é intransferível. Ela foi customizada para você. Ela é do seu tamanho, ela é na sua medida. Então, de repente, eu chego aqui e falo para você: Ana, a hipnoterapia funciona e é incrível. Não, vai, só vai. Só vai. E você, lógico, né? Porque eu falo que o ato assim do desespero, ele também nos promove acesso a N coisas. Sabe aquele jargão assim: eu já fui em tudo, eu já fiz tudo. É por isso que eu tô aqui. Porque se isso aqui não me salvar, nada mais me salva. Que peso, hein, para o terapeuta? Muito. Isso aí eu ouvi assim, quando, né? E eu gosto muito de falar sempre para as minhas alunas, para os meus clientes. Falo: olha, eu não tô aqui para te dar colo, eu tô aqui para te fazer acessar a cura. E curar dói. O processo de autocura, ele dói. Ele é desconfortável. E se você, em algum momento desse processo, começar a sentir conforto, então eu já sei que eu estou errando. Né? Porque não é consolo. O consolo é muito sobre aquela metáfora do sapo que é jogado na água quente. E aí o desconforto, pá, dói, ai, queima. E aí ele vai tentando ser resiliente àquilo, tentando se moldar ao desconforto. E a gente faz isso durante a vida inteira. Tem uma música que diz: o que é pior me diz, desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? E às vezes, de novo, você só não sabe o como sair daquilo, você só não sabe ainda o como acessar a cura ou como mudar o que você precisa mudar. Então tá tudo bem, esse é meu papel. E foi aí que eu me encontrei. Você falou uma coisa muito forte, assim, que quem está assistindo isso vai se encontrar, que é a questão de você se moldar ao desconforto. Quantas pessoas agora estão tristes, insatisfeitas, ou com o corpo, ou com os relacionamentos, ou com a profissão, enfim. Pode ser tudo ao mesmo tempo, ou uma ou duas, né? Tem gente que está com todas, né? Porque uma desencadeia a outra, né?
né, tudo holístico, e como a gente tem essa facilidade de se moldar ao desconfortável, né? Se encaixar. Chega muito para você? É só o que chega. É só o que chega. E aí, o que fazer? Porque, na verdade, isso na hipnoterapia a gente estuda bastante, esse movimento da gente se moldar ao desconforto é um movimento de sobrevivência. E a mente, ela tem esse papel sublime desde os primórdios. Você precisa sobreviver. Não importa o que aconteça. Olha, vamos né, fazer uma retrospectiva desde a história, né? Nós estamos nesse modo sobrevivência e fomos moldados para isso. E aí nós vamos subindo aí de degrau, e graças ao bom Cristo, conseguimos acessar um espaço, né, na nossa consciência de que, opa, peraí, somos vamos muito além disso, tá? Nós não estamos aqui mais para sobreviver ou para simplesmente existir, estamos aqui para ser. Então, imagina mudar essa chave, mudar essa programação. Então, peraí, eu não preciso estar no modo operante de estado de sobrevivência, luta ou fuga o tempo todo, não? Então, como eu saio disso? Aí entra o como de novo. O como? Parece que a vida inteira eu precisei estar nesse lugar. O como agora? Eu faço para poder acessar outras consciências, acessar a mim mesma. E quem sou eu? E aí, essa pergunta sobre quem é você, 100% de todas as minhas alunas, clientes, 100% choram. Quem é você? E aí a pausa. Respira fundo. Eu já estou me hipnotizando. E aí começa. Eu sou mãe. Eu sou esposa. Não, acho que você não entendeu a pergunta. Eu não quero saber o que você é ou quais papéis você representa. Quais são as funções, né? Quem é você? Respira de novo e não termina a respiração. Pausa. Eu não sei. E aí a gente começa. Porque é aí que tudo começa. É nesse caminho de volta para casa. E é um caminho desconhecido. É um caminho desconhecido. Não é isso uma loucura? É desconhecido nessa realidade, conhecido pela alma. Exato. E como você bem disse, é um caminho único, né? Cada um é como esse jardim, tem um caminhozinho peculiar para cada um. E o que acho bacana e muito cuidadoso para quem está assistindo, que estar com pessoas como você, profissionais como você, que dá essa segurança e tem essa lucidez, é fundamental. Porque já pensou você pegar na mão para voltar para casa com uma pessoa que também está perdida? Não é? Olha que desastre. Aí vamos para a Bíblia, né? Um cego guiando o outro. E o que mais tem? O que mais tem na internet é um cego guiando o outro. Porque a vontade de se encontrar é tão grande que o que eu percebo? São pessoas batendo. Tu vai para lá, não sei, vamos para ali, vamos. Sabe? É a fuga. É como se estivesse pegando fogo o mundo e aquele povo gritando e correndo. E como ser, né, esse lugar de sensatez, de tranquilidade, assim, calma. A gente vai começar uma jornada, porque também o cliente, o paciente, ele vai, depois que ele tem essa pergunta dentro dele, abre-se uma demanda, um poço, né, de vontade. Sim. E aí? Quer tudo para hoje? Eu vou sair daqui hoje, dessa sessão resolvido. É por isso que, referente à hipnoterapia, eu fui migrando esse recurso. Na verdade, eu não fui migrando, eu fui desdobrando para outras fontes, né, de desenvolvimento. Não é terapêutico, mas é como se fosse. Por que eu digo que não é só terapêutico? Porque o desenvolvimento, ele tem várias camadas e, para mim, a mais forte, a mais potente é a prática. Nós estamos muito cheios de teorias, né? E para mim não existe nada mais frustrante, e isso aconteceu comigo e eu percebo acontecendo com várias pessoas que chegam até mim, sobre uma carga muito rica, inclusive, de teorias,
mas extremamente vazias na prática. Primeiro porque não conseguem, tá? Não é que a teoria, né, como eu disse, é rica, mas aquilo não se encaixa para ela, não se encaixa para a realidade dela, para as condições dela, para as condições daquilo que ela é possível executar hoje, porque ela está algo hoje. No ponto... Ela está algo hoje, ela pode estar algo totalmente diferente amanhã. E aí aquilo que ela não conseguiu executar, talvez algo que ela absorveu há 2 anos atrás, opa! Por quê? Porque nós somos um emaranhado de fios soltos. Né? E aí a gente vai captando, depois de 10 anos, alguma coisa que a gente consumiu, fala... Pum, liga e pá, várias luzes vão se acendendo. Você fala, uau! E aquilo fez sentido. Aquilo fez sentido. Por isso que nada é desperdiçado quando a gente fala sobre conhecimento e sobre desenvolvimento. Então, em relação à hipnoterapia, eu fui migrando para outros recursos de desenvolvimento e até onde eu cheguei na mentoria. Porque na mentoria eu ganhei mais espaço para criar. Em primeiro lugar, a hipnoterapia ela é cheia de protocolos e fugir um pouco daquilo acaba também comprometendo a própria aplicação. E algumas pessoas tendem a mexer tanto na ferramenta, que ela é praticamente científica, que compromete, de fato, o objetivo em si. A eficácia dela. Aí vai criando vários nomes, vários pseudônimos daquilo que, na verdade, pode até ganhar outro nome. Você pode ter criado outra coisa a partir disso, mas não dá o nome em si sobre aquilo. Que o nome em si, ele merece o seu lugar e o seu respeito. Então eu entendi que, caramba, estar aqui acessando um recurso de desenvolvimento terapêutico e de autocura só através da hipnoterapia não faz mais sentido para mim. Então foi onde eu migrei para a mentoria. E aí na mentoria eu pude absorver várias coisas de muitos lugares que ao longo do tempo e até hoje eu venho estudando e venho consumindo. E aí, nesse lugar, eu empreendo. Eu empreendo em pessoas e ajudo elas a acessarem aquilo que elas ainda não sabem, mas está ali. Está ali, já existe. E ver esse lugar sendo acessado, eu não tenho nome, né, para dar a isso. É uma potência. É de uma potência tão... Aquilo que as pessoas falam do sobrenatural. Porque quando a gente acessa a casa, a nossa essência, acontecem coisas sobrenaturais. O nosso lugar de poder, né? É isso. É o nosso lugar, sois deuses. E aí a gente começa a criar, né, a co-criar a nossa realidade. E isso também é um lugar muito perigoso, né? Onde você acessa. E aí, olha só, o tamanho da tua responsabilidade. Caramba! Porque a autorresponsabilidade é um grande poder. Então, vamos falar um pouquinho sobre algo que mais me é demandado, que são demandas de saúde mental. Eu sou apaixonada por esse universo. Primeiro porque eu visitei o desequilíbrio desse lugar. Então, esse lugar é a nossa caixa de Pandora, né, onde tudo existe, e tudo e tudo pode. É um lugar também de fonte de manipulação. Né? E quando você está totalmente fora, né, fora de casa, da tua casa interna, e sem autonomia sobre você, sobre quem você é, ali você está sujeito a tudo, no campo espiritual, no campo físico, no campo emocional. Então, eu falo que as investidas de várias dimensões, elas acontecem aqui, e aí você se torna marionete dos seus desejos, das suas faltas, das suas fraquezas. E é interessante como a escuridão, ela tende a aparecer predominante nesses momentos. Então, dizem, né, muito, quando uma pessoa está passando por um desequilíbrio,
psíquico ou alguma demanda de transtornos, não diga para ela que ela, poxa, não tem, ela precisa ter mais força de vontade, talvez seja falta de Deus ou falta de fé. Porque nesse momento não existe essa possibilidade. Nesse momento a luz, a fé e as melhores coisas que possam existir, ela não é perceptível para essa pessoa. Ela não acessa nada. Isso é muito cruel. Não é perceptível. E não é porque ela não quer. É porque ela está nesse lugar e existe um motivo de ser. Existe um motivo para ela estar nesse lugar. Acontece que algumas pessoas conseguem, desse lugar, acessar realmente as suas potências e dali se forjar, né? Forjar o seu ouro, a sua luz, mas outras não. Nesse processo eu comecei a visitar algumas casas de recuperação de pessoas com transtornos mentais, de N categorias, se eu posso chamar assim, né? E quando eu assisti essas pessoas em um lugar de impotência e de invalidez mental, aquilo ali me deixou extremamente apaixonada pela mente humana. Foi aquele momento em que eu só visitei justamente porque eu também estava nesse lugar, não foi como paciente, eu estava fazendo, apesar de quando eu ia eu pensava, que dia que vão me trazer para cá? Que dia? Eu só estou esperando um momento. Mas eu comecei a fazer parte de um movimento que eu realmente promovi, e foi intencional, de um grupo de ações sociais, que estava voltando muito, estava direcionado para esse tipo de público, né? Então eu falei, poxa, Deus, me coloca aonde eu preciso estar. E ali eu estava. Quando eu comecei a me envolver nessa egrégora, aquilo ali foi como... Foi um fôlego que eu pensei, eu tenho duas saídas aqui. Ou eu me condeno a uma condição e aceito isso como um prognóstico, ou eu acesso o melhor que isso pode me dar. Como assim? Como que eu vou desperdiçar? Eu não posso desperdiçar. Vou desperdiçar uma escuridão dessa? Luz e escuridão é uma ambiguidade e ela sempre vai fazer parte de nós. Então, peraí, senta aqui, escuridão, conta pra mim. Vamos tomar um café. Porque você é... Ué, quem disse que você não é minha? Sim. Vamos lá. Entrar em contato com isso através desse lugar de muita entrega. Porque nesse desespero, como você até mencionou, as pessoas chegam, pelo amor de Deus, eu quero isso para logo, me fala só o que eu tenho que fazer, que eu não posso ficar mais assim, o que eu tenho que tomar, né? Não, muita calma. Na hipnoterapia, por exemplo, isso era clichê. Eu vou precisar de quantas sessões? Só uma resolve? E aí eu tinha que segurar a minha gargalhada, porque ao mesmo tempo que eu entendi o desespero, porque eu já estive nesse lugar, é também um sinal de extrema alienação. Falei, não, essa jornada é longa e ser feliz dá trabalho demais. E o problema é que as pessoas acreditam, e eu fui essa pessoa, de acreditar que não. Ser feliz ou era ou não era. Ué, então se não era, não era para mim. Porque nunca chegava, parecia que era só uma sucessão de coisas, né, acontecendo atrás da outra, até o ponto de acreditar que eu me tornaria inválida, por exemplo, mentalmente, né? Então, essa questão de entender que a gente usa um processo de adoecimento, ou como a gente aceita, né?
ou como prognóstico, ou como um recurso de autocura, não necessariamente significa uma remissão de doença. É autocura da alma, não necessariamente do corpo. Se amanhã nós não estivermos mais aqui, em que condição a sua alma foi? E esse lugar também, né, acessar a consciência desse lugar, foi algo de, meu Deus, muito tempo de empreendimento. Muito tempo empreendendo em mim, né? E sendo testemunha de vários outros Você processos. acredita que a espiritualidade, você estava falando, eu estava fazendo várias viagens aqui, que você foi, digamos, forjada nesse seu movimento pessoal, né? Para ser a possibilidade da saída, né? Ou da entrada de tantas pessoas que lhe procuram. E uma vez eu tive essa consciência que você falou aí, a questão da condição psíquica, né? Vai mais do que a mente, né? É uma conexão de alma. Sim. É uma alma que está sendo atacada psiquicamente. E na hora que você entra nessa frequência do ataque psíquico, eu consigo perceber assim, tipo... Sabe um leão quando ele é atacado por várias hienas, que ele está fragilizado? E essa alma, quando ela entra nesse processo e vai até abrindo mão da sua vida, ou entra nessa... digamos assim, se colocando de que assim, eu vou embora dessa vida assim, em que ponto frequencial no desencarne ele vai acessar níveis espirituais de outras almas que estão reverberando? E será que não seria um chamado desses portais, dessas almas desequilibradas, convidando mais? Porque existe, a gente sabe, nessa matrix de controle, como disse Juliana, na matriz de conforto, formas de pensamento que se alimentam dessa energia desequilibrada. Sim. Do Ti desequilibrado. Então, esse seu trabalho que aparentemente é localizado, né, na mente, como você disse aqui, começa tudo, é algo que vai além de um desafio do cosmos, né? Para que lado vai essa energia? E você vem como um agente e diz assim, não, aqui eu passei por uma dor, mas essa minha dor vai me forjar para ser um instrumento, né? Um instrumento de resgate, não de mente, mas de almas, né? E de um planeta. Eduard Bach, dos Florais de Bach, ele tem um livreto muito fininho, chama Cura-te a Ti Mesmo. Recomendo. Ele é são gotas assim de cura diária, e ele tem uma expressão que retrata exatamente isso. Que doença nada mais é do que o conflito entre a personalidade e a alma. É você tentando ser alguém que você não é e não nasceu para ser. E nesse lugar é onde a gente adota aqueles preceitos e aqueles moldes de que eu preciso ser assim para ser aceito, eu preciso ser assim para ser amado, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Nossa, Ana, você tem o quê? Você tem que nada. Você tem que ser você. Quem você é? E aí inicia-se o processo de busca, de resgate sobre esse ser que somos, só ainda não acessamos. Então, a construção desse caminho, ela é individual, ela é única. E no processo de mentoria, vem a construção disso e ele tem um início, um meio e, como eu sempre digo, sem fim. É sem fim. Acessar o nosso como é tão precioso porque quando a gente descobre o nosso como, a gente não se sujeita a qualquer coisa. Eu sei como eu funciono, eu sei como é o meu como. Então, até para aceitar certos desafios, como por exemplo, né, eu tenho tanta vontade, por exemplo, de realizar um sonho, um projeto, mas será que o como eu estou hoje cabe? Eu consigo absorver? Eu tenho a disposição física, mental, material, que seja, para poder absorver isso? E olha só, a gente começa a ser mais
condizente, né, com a nossa personalidade, com quem a gente é. Será que isso é para mim? Por que eu quero isso? Será que os meus sonhos são meus mesmo? Ou é porque a minha mãe quis, meu pai quis, ou meu marido disse que tem que ser, ou meus filhos são meus? Essa ferramenta, que é outra bastante, que eu aprofundo muito no processo de mentoria, que é o do autoquestionamento. Se autoquestionar, até mesmo nos processos, nos recursos de cura que a gente vai buscando, quando estamos vulneráveis ou quando estamos doentes, né? E aí a gente começa a atirar para todos os lados nesse ato de desespero e não se questiona. E isso acaba gerando, inclusive, mais adoecimento. A psicossomática, ela é um recurso tão poderoso para que a gente possa acessar esse quem eu sou, porque, inclusive, Cristina Cairo, né, traz isso para a gente, sobre o corpo fala. Então, o que os sintomas estão dizendo para mim que eu não estou conseguindo ver, não estou conseguindo acessar, ou, na verdade, eu estou colocando tanta resistência. Tem um jargão que é: resista às suas resistências. Seja mais resistente às suas resistências, que seja de iniciar um hábito, de se propor e dar início, meio e fim a um projeto. Nada é tão angustiante do que colecionar frustrações sobre coisas que você começa e não termina, né? Sobre compromissos que você não cumpre com você mesmo. Então, dentro aqui desse universo que a gente está, desse núcleo, né, de cura, quantos recursos incríveis não são disponibilizados, mas se eu não tiver essa autorresponsabilidade, esse compromisso comigo mesmo, de querer empreender em mim, não vai dar certo. Nem nada que eu, de alguma forma, chegar até mim para que eu acesse. Porque você, Ana, faz a sua parte, mas e a minha? O quanto que eu estou realmente comprometida com o meu processo de jornada. A gente deseja tantas coisas, a gente anseia por tantas coisas, mas a nossa disponibilidade para realmente fazer aquilo acontecer, sair da teoria e colocar na prática, às vezes é ínfima. E aí a gente faz o quê? Começa a derramar um mar de justificativas. Adoro justificativa, adoro. Adoro perguntar por quê. Senta aí vai. Aquele mar, por isso, minha mãe, meu pai, meu trabalho, meu isso, meu aquilo, meu dinheiro. Nossa, meu signo é o pior. Eu tinha... O signo é massa, Marina, né, não? Eu não ganho dinheiro porque meu signo não é muito bom. Gente, isso chegou até mim várias vezes. Não, Marina, porque você sabe, né, que eu sou de tal... Eu sou de água. Você é de quê? A água é só muito emocional. Isso. É isso. Choro fácil. E aí e aí eu puxo. E aí no processo de mentoria existe esse lugar onde eu consigo, eu tenho espaço para poder fazer isso, né? De puxar, eu falo, o meu alinhamento de chakras no processo de mentoria é na base do impulso. Pá, vai, opa, onde eu tô, para onde eu vou? Acorda. Nesse lugar você não constrói. Nesse lugar você só diminui o seu tamanho. E isso é muito medíocre para com a gente mesmo. Essa história, né, da gente querer ser amado. Poxa, não tem... Isso é um capítulo à parte. Vamos lá, querer ser amado. Vamos abrir esse capítulo, Vamos. Adoro esse capítulo, porque amar e ser amado, bem, enfim, são duas coisas completamente diferentes, mas eu vejo que as pessoas pouco se questionam ou refletem sobre isso, né? Amar e ser amado. Tá, então vamos lá. Vamos. Primeiro que o amor é uma ferramenta, um recurso, um poder, é tudo. Amor. Eu amo. Incondicionalmente. Pelo menos é esse lugar que a gente está aqui para acessar esse lugar. Eu acho que, se eu não me engano, é isso, não é? Isso. Tá tudo certo até aí? Tudo certinho. Então tá bom. Amar incondicionalmente a Deus e a todas as coisas, a começar por mim mesma, do jeitinho que eu sou. Ai, que delícia! Que delícia. Ok.
Mas eu gostaria tanto de ser amada, gostaria demais, ou de ter sido, né? Porque existe também essa parte melancólica da mente em eu queria que tivesse sido. Mas e se? Aí tem o sido e o se. E se? Então, eu não recebi o amor da minha mãe do jeito que eu gostaria, ou do meu pai, ou enfim, dos meus cuidadores, né, que seja, cada um dentro da sua realidade. E aí, de repente, você está inserido em relacionamentos, e aí vai. Então, esse lugar de ser amado, ele não existe, esse ideal, né, porque o ser amado é uma idealização. Então, ele não existe sem antes ter passado por mim. Aliás, como você gostaria de ser amada? Porque ainda tem isso. As pessoas condicionam o amor. Peraí, só recapitulando, né? Voltando. Deveria ser incondicional. Vamos colocar. Vamos puxar o dicionário aqui. Vamos puxar o dicionário. Incondicional. Condicional. As pessoas amam condicionalmente. Sim. Né? Nós temos esse movimento. Então, eu amo muito a Ana quando ela faz isso, quando ela me trata assim, assim, assado. E quando não? E quando não? E quando você não supre essa minha expectativa, que nada mais é do que falta em mim? E aí eu jogo pro teu colo e falo, e aí, querida? Vamos lá, me abastece. Supre aquilo que eu não consigo dar para mim mesma. É desse lugar. Então, a gente primeiro desacoplar, né, ganhando um entendimento sobre o que é amar. Isso é extremamente cruel e também extremamente é uma falência. Eu falo que é algo que a gente constrói. Relacionamentos construídos sobre o amor condicional já é um relacionamento falido em todos os aspectos. Pode ser profissional, né, amoroso, enfim. Então você já empreende em um projeto sabendo falido. Que vai dar ruim. Vai dar ruim. Está falido. Porque ele está condicionado. E olha o quanto que isso é pesado para o outro. Caramba! Você já emerge dentro de experiências e relações, entregando para o outro aquilo que a responsabilidade de suprir em você aquilo que você nem consegue se dar. E eu gosto muito, muito dos relacionamentos, no processo de autocura, porque eles sempre estão no auge do processo de desenvolvimento. Eles chegam primeiro, eles chegam chegando. E é minha mãe, que é com meu pai, que é com meu chefe, que é com meu marido, que é com meu namorado, que é com meu parceiro, parceira, é com o filho, é com tudo. E eles chegam chegando. Então, eles são excelentes recursos e ferramentas de autocura, porque é através deles que a gente se enxerga. Eles são espelhos, assim, incríveis. E aí, quando o outro chega, por exemplo, né, minhas alunas chegam falando sobre seus relacionamentos, e aí eu vou só pincelando, né, pegando as notas. Então peraí, arrogante, impaciente, tá, é indiferente, é isso, é aquilo. Ok. E você? Ué, não. Como que eu não... Olha que dourado. Que eu não... Ué, e o que tem eu? Eu? É por isso que eu fico assim. Assim como? Aí vem um outro lado bem bacana, que é sobre as reações. Quando a gente entrega para o outro esse poder absoluto de reger as nossas reações, caramba, ali a gente está deflagrando o quanto somos escravos. Né? Escravos de tudo aquilo que está para fora de nós. Né? Então, o externo molda o meu estado de consciência, molda as minhas emoções, molda quem eu sou. Não são as minhas verdades, não é os meus valores, não é a minha essência, é sempre sobre o outro. Quando não é minha mãe, é meu parceiro, minha parceira, são meus filhos, é o trabalho,
teu tempo todo, os seus estados, né, emocionais e inclusive de adoecimentos são consequências, né, são reflexos dessas condições. Esse lugar de desautonomia emocional e psíquica, que leva também a um estado de extrema obsessão e auto-obsessão. Ele, dentro, né, de tudo aquilo que eu acredito, é o que nos leva ao desequilíbrio, ao desencadeamento de transtornos psíquicos, psiquiátricos e assim por diante. É um estado de extrema desautonomia, de alienação. Então ali eu estou me desdobrando para ser quem eu não sou, para suprir expectativas do outro, do mundo, de condições. Não sobra nada para mim. Vai chegar um ponto que não sobra nada. Então a personalidade, ela desacopla da alma. São várias máscaras, né? Você constrói uma máscara para estar em família, você constrói uma máscara para estar entre as amigas, você constrói uma máscara para estar no relacionamento. Daqui a pouco é tanta máscara que aquela máscara ela adere tanto que vira uma segunda pele. E aí você, daqui a pouco, você faz, quem sou eu, né? Sim. E aí abre realmente uma grande janela até para o processo espiritual, como você bem falou. Bastante. Porque você vai entrar em ressonância, como você desenvolve várias facetas, né? Para cada faceta, um grupo. Sim. Ressonante espiritual. Sim. Imagina que grande encontro de múltiplas frequências espirituais, que você em casa é aquela maravilhosa calma sensata. No trabalho você é o carrasco dando fogo pela venta. E quem é você? Não é? Para ser respeitada, para ser amada, para ser, sei lá. Então, para essas pessoas que estão aqui assistindo, que aí você foi falando, eu fui lembrando, vendo casos nossos também, né? Porque a gente também não está fora disso. Né? Um constante orar e vigiar. Sempre, sempre. Não é? Para quem está em casa agora e está assim, meu Deus, quem sou eu? Não é? Que está num relacionamento aparentemente redondo, está num trabalho aparentemente bacana, mas o quanto você está se mutilando, se cortando, né? Sim, de não dizer o não na hora que precisa dizer, isso aí eu vou deixar para você. Quando a gente começa a dizer não para o outro e sim para a gente, né? Que é nesse processo de autodescoberta. Porque a gente vive numa sociedade onde a gente muitas vezes tem que dizer não tanto. A gente é doutrinado. Não fale isso para sua tia, não fale isso, você vai ficar de castigo. Você vai na casa de Cristiano, se ele oferecer nada, você não vai comer. Para não dizer que você está com fome. Você não vai pedir café no Cristiano, que ele só toma chá. Tá? E você, Cristiano, que você é adepto do chá, você não precisa dizer sim para Ana Paula, você pode dizer não. Pode dizer não. E aí, esse limiar invisível, que eu vou deixar para você, né, elaborar cientificamente, esse limiar invisível dessa dança dos sims e não, vai adoecendo ou curando, né? E que a gente está na sociedade onde a gente vive dizendo sim para todo mundo, sim até para roupa que a gente não queria nem usar, mas é porque está na moda, ou no corpo que a gente nega, e a gente começa nos descontroles até alimentares, né? Sim. A gente já vai para outra patologia, né? Do desdobramento de não aceitação, que você se vê gordo demais, ou magra demais, ou feia demais, ou bonita demais, dentro de um padrão que quem foi, meu Deus, que construiu? E aí, Fato. doutora? Como achar essa aceitação, esse sim interno, né? É algo além do mental. Mas a mente parece que ela é o freio de mão, né? Sempre. Ela é o freio de mão? Sempre dentro daquilo que eu acredito. É o meu ponto de vista. Sempre é o freio de mão, mas a mente consciente. Porque, na verdade, a mente inconsciente é o que dentro até da hipnose, né? E a neurociência ela tem um pouco desse viés, é a nossa mente emocional. Então, ali nós temos registros, né? E aí eu vou já pular um pouquinho para a esfera espiritual, de todas as vidas, de todos os tempos, de todas as dimensões.
Coisas que acessamos, coisas que ainda não acessamos, mas que está ali vivo. Pulsando. 24 horas por dia pulsando. E os estímulos disso para a mente consciente é disparado conforme o quê? As nossas sensações, né? As nossas experiências, as nossas vivências. Então, de repente, nossa, que sensação, parece que o tal do déjà vu, ou porque que algo, por exemplo, te tirou do sério e você não sabe nem explicar, ou porque talvez é tão difícil dizer não para você, ou talvez porque que é tão difícil dizer não o tempo todo, ou dizer sim, né? Essa condição, que são esses condicionamentos mentais que vão moldando o nosso comportamento, ele é um processo que só vai ser mudado quando incomodar. Não importa quão disfuncional a sua vida emocional esteja, ou material, inclusive, porque a prosperidade, né, a abundância, a gente não acessa desse lugar onde existe escassez emocional. Como se eu estou vibrando ou vivendo em escassez emocional, por exemplo, condicionada a uma necessidade de sim o tempo todo, ou de não o tempo todo, eu vou conseguir acessar a minha potência. Só porque essa disfuncionalidade, ela só vai mudar, ou você só consegue curar isso quando ela te incomoda. É por isso, e aí voltando um pouquinho, sobre a questão da dor, do sofrimento, da escuridão, que ela é customizada, ela é tão customizada que você só de fato consegue entender que aquilo está te adoecendo ou que é doente se te incomodar. Quantas pessoas a gente não conhece, que até são pessoas que a gente gosta, que são queridas, você fala, caramba, como eu gostaria. Ela não está vendo? Será que ela não está vendo? Não incomodou ainda a esse ponto. Porque o processo de cura e de autocura, ele é muito extremo. É o limite. O limite da Ana é diferente do da Marina, que é diferente do Cristiano, que é diferente de todo mundo aqui. Quais são os seus limites? Você conhece os seus limites? Né? E muitas pessoas existem, né? Não vivem, elas existem, porque estão ali nesse limiar, vivendo no limite o tempo inteiro. O tempo inteiro. Já se tornou o seu local, né? O seu lugar. De conforto. A famosa zona de conforto. E a gente começou falando sobre isso, sobre você se condicionar ao desconforto, porque zona de conforto é isso, você se condicionar àquilo que é confortável porque existe um ganho secundário. Às vezes você questiona algumas pessoas, né? A gente questiona pessoas que são próximas e até, enfim, em pensamento, a gente fica ali no... Assim que vem, né? Tudo na mente da gente. Julgar, não julguem, gente, tá? Pelo menos tentem não julgar. Ou diminuam o seu julgamento. Pensa, poxa vida, né? Aquela pessoa tem tanto potencial e a gente tem muito isso, né? A gente vê no outro que o outro não consegue enxergar em si, mas, de novo, porque ainda não conseguiu acessar, mas no seu tempo, e cada um tem o seu. Então, quando a pessoa ela está condicionada ao desconforto, em suma, na grande maioria das vezes, existe ganhos secundários com isso. Ninguém se condiciona a um desconforto simplesmente por deliberalidade. Que eu vim tem nada para fazer mesmo? Vou ficar por aqui. Parado. Não. Então, tem um questionamento que eu faço no processo de mentoria, que de repente, a minha aluna começa ali a se desdobrar num processo que está super desconfortável, que está doendo, ou até mesmo num processo de adoecimento físico. E aí eu pergunto, e o que você está ganhando com isso? Que horror, Marina. Como assim, o que eu estou ganhando com isso? Ué, não, mas você ainda não entendeu? Você está ganhando algo com isso. É o quê? Atenção, um lugar de importância, porque o ser humano tem muito dessa necessidade, o ego, né, de querer ser importante, ou de querer ser visto, porque ficando assim doente, ou tendo essa dificuldade, ou se posicionando dessa forma, ou estando nesse lugar, você é vista de alguma forma, você é requerida, você é incluída,
que acontece? Você está ganhando o que com isso? Então, são lugares que aquilo que, até dentro do processo, né, de mentoria, se está desconfortável, então a gente está no caminho certo. Porque o processo de mentoria, ele é um lugar que precisa causar mais desconforto do que o próprio desconforto. Para que então, cheguei no meu limite. Porque é no limite, do limite, que nós somos convidados, ou somos provocados por uma força motriz maravilhosa chamada raiva. Tem uma cartilha que eu desenvolvi muito bacana, que não existe emoção negativa. Não existe. Todas são bem-vindas, criadas, ai, por Deus, lindas, maravilhosas. Precisamos sentir todas têm sua função incrível. Agora, o como acessamos essas emoções é que, de fato, vai determinar um comportamento, vai determinar uma reação, vai determinar uma consequência. A raiva ela é uma força motriz de sentir e você dizer: esse lugar não me pertence mais. Chega. Basta. É uma raiva de quem? De si mesmo. Como? Eu me permiti? Sim, porque é por permissão. É por permissão. O tempo todo é sobre permissão. Eu permito. E a quântica atua muito sobre isso, né? Permissões, eu permito. Então, inconscientemente, nesse lugar de estarmos inconscientes sobre quem somos, sobre os nossos limites e a nossa potência, nos tornamos inconscientes. E vamos dando permissão para várias mazelas e para a escuridão, para a prevalência da escuridão, que faz parte da nossa dualidade, como seres humanos, como seres espirituais, mas de repente ela se torna prevalente. Calma, não vamos dar um lugar maior do que você merece. Então, esse estado realmente de consciência mental, psíquica, ela é uma construção vitalícia até o último suspiro. É a consciência que observa, né? O observador é o seu observador consciente. Diz assim, ok. Porque a gente pode até né? De vez em quando dar uma opa. Né? Porque é um eterno horário, como você falou. É vitalícia, é processo. Sim. Opa, estou permitindo que passem do riscado. Ou eu estou saindo do riscado. Sim. Né? Eu estou fazendo mais. O que é que eu estou querendo salvar? O que é que eu estou querendo provar? Então, o estado do observador consciente, que o seu trabalho faz grandiosamente, ele mostra às pessoas, você está nesse lugar, não quer dizer que você está perfeito, lindo, maravilhoso, mas você está ali, ó. Estou ali, o sofá está ali, o banco está ali. Opa, essa mesa está meio bamba, deixa eu ajeitar. Para ficar ali naquela presença. E essa mentoria, como é que funciona? Cheguei, quero fazer a mentoria. Gostei do que você falou em relação a espaço. Não, peraí. Às vezes eu estou sendo invadido, ou às vezes eu estou invadindo. Mas claro. Né? Então, essa via de mão dupla, essa linha que corta, essa linha tênue. No processo de mentoria, eu entrego no primeiro ciclo, eu já falando quase no meio para o calma, não, cheguei calma. Agora deixa eu falar sobre o mapa, que senão me perco. Você está me invadindo, Ana. Olha, no processo de mentoria, eu desenvolvo um mapa mental. Uau. E o mapa mental, ele é sobre exatamente isso, sobre o desenhar. Então, na construção do processo de mentoria, você vai se descobrindo e você vai desenhando o seu mapa. Né? O como você funciona, o quem você é, o que é seu, o que não é seu. Aí sim, só quem tem um mapa tem uma bússola. Para que você se auto-guie. Você é o seu mestre. Não adianta eu querer pegar o mapa da Ana. Pô, você tem uma vida incrível, a Ana isso, a Ana aquilo. Não, Marina, eu vou te emprestar meu mapa aqui, ó. Ótimo, eu fiz assim, assim, assado. Vai. Não, Ana, mas será que vai dar bom? Vai. E aí eu pego o seu mapa. Ixi, começou bem, mas me perdi.
Me perdi, porque aí aconteceu um monte de coisa que parece que eu não dou conta. Não é pra mim, não cabe, não faz sentido. Natural. É o seu mapa. Então, no processo de mentoria, ele inicia e ele é construído nos ciclos. Ciclos, a vida. Cada ciclo, ele tem uma duração de 30 dias. É um encontro por semana, com uma duração de 1h e 15 de lambuja. Aquela hora que a gente... que voa, que é o flow. E nesses processos, eu atuo com ferramentas e recursos como a hipnose, a neurociência, a psicologia, a quântica e a psicossomática. Então, são N recursos, com a finalidade única de você encontrar o seu como e desenhar o seu mapa. Os recursos, eu falo que eles são... Ah, Marina, em que momento que esse recurso entra? Não tem sequência. Sabe por quê? Porque é para você. E às vezes, durante vários ciclos, surge um que eu nem cogitei, que eu nem considerei, porque ele é para você. Então, nesse processo, que são ciclos, quando finaliza um ciclo, eu sempre pergunto para minha aluna, seguiremos com mais um ciclo? Seguiremos, Marina. Eu quero mais um ciclo. Você permite? Permito. Vamos. Então, são ciclos com permissões de entrega. Entrega, eu falo, olha, eu dou meu 100%, você dá seu 150%. Só 100 não serve. Porque você merece muito mais. Você merece o melhor de você. Ninguém vai te entregar isso. Não confie em mim, não. Não deposite em mim o seu 100%, não. Porque isso é só seu. Eu faço a minha parte dentro daquilo que me é proposto da melhor forma possível, no meu mais alto nível de entrega. Mas sem a sua entrega, o seu 150, o 150 é só para dizer, você sempre pode mais. Nada disso vai fazer sentido. E vai ser mais uma coleção de teorias das quais você não consegue colocar em prática. E aí entra a proposta das práticas. Então, sempre ao fim de uma aula, existe a prática. E a depender do nível, né, isso é bem customizado, como eu disse, a depender da demanda de cada um, só acontece a próxima aula se ela tiver feito a tarefa. A tarefinha. Porque ser feliz dá trabalho. Se curar dá trabalho. Não quer trabalho? Então... Vai pirar aí, vai ficar pirado. Não quer trabalho? Vai bater cabeça. Vai continuar só existindo. Só existindo. Sobrevivendo. Sobrevivendo. Cada vez com a respiração mais curta. Ai, é difícil. E a gente sabe que o mundo está respirando curtinho. 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 Exatamente. Um vento que a gente recebeu aqui... Agora... Né? É um bálsamo para o planeta que está respirando curtinho. É isso. Então venha respirar longuinho aqui ao nosso lado, nosso mentor. Que quando eu falei respirar curtinho, o nosso mentor, né, essa pessoa que está trazendo essa egrégora de pessoas Sou suspeita, grandiosas. Né? Não é? Sou suspeita. De tudo que eu já vivi aqui, Obrigado por ter aceitado, né? de tudo que eu já vivi aqui, eu lembro que foi uma frase que ele me disse. Vai que eu tô anotando tudo. Isso aqui vai sair um livro, viu? Isso aqui tá um livro, isso aqui é um segredo. Olha, minha mão tá gelada do início ao fim. Fala a frase. Não posso, Ana, dizer, mas calma, eu vou contextualizar. Oh. No dia eu indo embora, depois de ter passado por alguns procedimentos, extremamente fragilizada e extremamente ainda sem conseguir acreditar que eu poderia sair daquilo, ele me chamou num cantinho e com muita generosidade, muita gentileza que lhe é peculiar, transbordou uma parte da história dele, pessoal comigo. E quando eu olhei esse homem, esse lugar, com aquela história, eu pensei, não. Calma. Calma. Para tudo. Que eu não vou desperdiçar isso. Eu não vou desperdiçar. Ele me disse, você consegue. Eu consegui. Você consegue. E ali ele plantou uma semente que germinou e eu espero que ainda cresça por muito, muito tempo.
Gratidão. Obrigado por tudo. Gratidão. Não vai agradeço, hablar né? nada. Você me te salvou agradeço, em né? vários aspectos. Eu só recebo, eu queria que você deixasse essa frase aqui. Ai, eu tô sentindo a respiração curtinha do mundo. Toda essa sua fala. De quem vai assistir ali, ó, que tá passando por um momento desafiador, cheio de ataque psíquico, porque a gente sabe que o planeta tá, né? Sendo dado como louco, como louca, porque faliu, porque quebrou, porque saiu de um relacionamento. Quantas pessoas chegam pra mim, né? Me taxaram como louco porque eu chutei o pau da barraca. Eu disse, você chutou o pau da barraca porque rainha não mora em barraca. Vá atrás do seu castelo, meu amor. Me arrepiei todinho. Por isso que começamos com a história da rainha, tinha uma ressonância. Né? E o quanto cada um de nós, porque somos filhos de um rei não masculino, mas de um reino da fonte, e a gente nega essa realeza dentro da gente que você trouxe tão grandemente nesse verde. Realeza pura. Né? Então, Marina, você consegue, você ouvir de alguém que teve sua história, sua peculiaridade, né? E se desnudou aqui e falou, eu consegui, né? Através dele. Então, você fala da semente que vai florescer, floresça que tudo é quântico, né? Essa força que você tá, passa para alguém que eu tenho certeza. Nossa, lá, minha querida. Esperando de uma palavra sua. Existe algo que, como eu disse, temos vários fios soltos e muitas coisas ao longo da nossa jornada pode não fazer sentido ou fazer com que a gente acredite estar totalmente desconectado do mundo. Mas se existe uma verdade que hoje faz muito sentido para mim e que eu vejo, eu sinto que faz sentido para todos nós, é que somos suficientes. Somos suficientes, nem mais, nem menos. Acreditar que somos suficientes faz com que, no dia de hoje, só por hoje, a gente consiga acessar o que de melhor temos. E que se em algum momento, talvez, na condição que você esteja, você não consiga acessar esse melhor, não desperdice a sua escuridão. Ela tem muita coisa para te contar. Deposite amor até naquilo que pareça ser insuportável, porque, com toda certeza, isso é uma forma da gente honrar a vida. Eu desejo que todos nós possamos sempre acessar e despertar esse poder de autocura que o Criador de tudo que entregou para todos nós. É isso. Eu acho que a Marina, ela trouxe uma parte bem peculiar, né? Cada fala traz algo a sua importância. Ela mostrou, obviamente, como você relatou, ela se desnudou aqui em relação. Eu acho muito legal a ideia de mostrar e retirar os band-aids, né? Os band-aidzinhos ali de vários desenhinhos aqui. E você vai tirando, os band-aids. Olha, aconteceu comigo, aconteceu com você, acontece com todos nós. Então, nós que estamos nesse papel, nós comentamos ontem, de cuidadores e curadores, também passamos pelas nossas, como eu comentei hoje de manhã, não seria as nossas dificuldades, mas os nossos aprendizados, né? Então, esse momento que nós estamos aqui, na verdade, nos expondo, eu vou usar esse termo, na verdade não é nos expondo, nós estamos aqui compartilhando algo, né? Para saber que onde nós estamos, possivelmente algum de vocês estão ou algum de vocês estavam ontem. Então ela mostrou esse processo, eu achei muito legal a ideia da desfragmentação, eu tenho que estar assim para o meu pai, assim para minha mãe, assim para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho, para o meu sobrinho. Então ali você vai se quebrando inteiro e a pergunta que ela falou, que eu achei o máximo. Aí eu deixo essa pergunta aqui no final, que é, quem é você agora? Quem é você de verdade? Tirando todas essas máscaras que foram comentadas, toda essa desfragmentação que nós nos expomos. Então a minha fala final para esse momento aqui é quem é você. Eu gostaria muito que você compartilhasse com a gente um detalhe que eu falei assim, fui escolher algumas pessoas. Gostaria de compartilhar ou não? Eu acho muito importante isso, mas muito. Eu escolhi algo, como eu te falei, as pessoas vieram para mim ou em sonho ou em meditação. Isso é importante nós relatarmos isso. Marina, você precisa estar lá. Fale, Marina. Você precisa estar lá. Fale, Marina. Se quiser falar, a gente edita depois, tá tudo certo. Não, eu só vou dizer o que ele disse no final. Acho que uns 4 dias antes, né, de iniciar o evento, ele fazendo as confirmações, né, para o WhatsApp, eu acredito para todos os convidados,
E eu disse, claro, seu pedido é uma ordem, né? E ele falou, ótimo, porque até aqueles que acreditam que não deveriam estar lá, precisam estar. E eu pensei, como que ele sabe que eu estava pensando isso? Mas eu até brinquei com a Paty quando eu cheguei aqui. Eu falei, Paty, eu acho que o Cristiano tem muita fé em mim. Porque, veja bem, olha onde eu estou. Que lugar, que ocupar esse lugar. E eu falo isso, gente, porque na verdade tudo tem um contexto. Quando eu iniciei o meu processo aqui como paciente, e eu também já estava atuando como hipnoterapeuta. E eu me questionava muito sobre estar no processo de cura sem ainda me sentir curada. E como diz grandes pensadores, é caminhando que a gente encontra o caminho e é curando que a gente se cura. Então, você esperar a melhor hora para poder, de fato, exercer o seu chamado é um grande desperdício de vida. E em vários momentos, vivenciando essa atmosfera aqui, quando eu estava já me sentindo bem fortalecida, eu disse para ele, acho que ele não se lembra, acho que um dia eu vou trabalhar aqui. Não sei, só acho. E eu estou aqui hoje. Fazendo parte disso. Fazendo parte desse legado. Muito obrigado por tudo. Gratidão infinita.